Filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Venho a vós em momento de revelações, de esperanças e também de provas, porque o tempo é grave e, ao mesmo tempo, glorioso. Há entre vós um espírito que muitos conhecem pelo nome de Jair, e que, em verdade, é servo fiel do Cristo, preparado desde antes de sua encarnação para desempenhar missão especial em meio ao turbilhão da transição planetária. Esse irmão não veio para ser exaltado como Salvador, porque o único Salvador é Jesus, mas veio para ser instrumento, canal através do qual multidões seriam lembradas da força da fé, da importância da família e da necessidade da liberdade. Sua trajetória tem sido marcada por batalhas intensas, não apenas batalhas políticas ou sociais, mas batalhas invisíveis, travadas contra falanges do umbral que se incomodam sempre que um espírito de luz se levanta em missão de fé. Durante meses, esse irmão foi perseguido, cercado por sombras, drenado em suas forças físicas e espirituais, julgado pelos homens com severidade, mas acima de tudo, testado pelo tribunal divino, que jamais erra e jamais pune sem finalidade educativa. No entanto, filhos, não vos detenhais apenas no nome de um homem. Ele é símbolo. Ele representa a todos os que, em diferentes níveis, também lutam, também sofrem, também resistem diante das sombras que ainda tentam se impor. Cada um que defende a paz em meio à discórdia, cada um que sustenta a fé em meio à dúvida, cada um que escolhe a luz em meio às trevas, também está sob perseguição invisível, também está sendo testado, também está sendo chamado a testemunhar. É por isso que esta mensagem não é apenas sobre ele, mas sobre todos vós, porque o que se passa com um servo escolhido se reflete no destino coletivo de uma nação. E o Brasil, filhos, vive neste instante exatamente o mesmo que esse espírito de luz atravessa. Julgamento humano, perseguição espiritual, provas dolorosas. A pátria que foi escolhida como coração do mundo também se encontra diante do tribunal da consciência, sendo testada em sua fidelidade ao Evangelho. Não vos espanteis com isso. O Cristo jamais abandona sua obra, mas ele permite que as sombras se manifestem para que sejam vencidas. Permite que as máscaras caiam para que a verdade se revele. Permite que a dor se apresente para que a lição seja aprendida. Assim como o servo de luz enfrenta provas duras, o Brasil inteiro enfrenta provas coletivas. E eis que chega o tempo da libertação. Libertação que não é apenas de correntes visíveis, mas de prisões invisíveis, que há décadas, séculos talvez, vem mantendo o país preso a ilusões, a corrupções, a falsas promessas, a líderes que se colocam como salvadores sem serem de fato instrumentos do Cristo. O servo fiel que hoje sofre verá em poucos dias um grande anúncio ser feito. Este anúncio não será apenas notícia de jornal, mas sinal espiritual de que as correntes começaram a se romper. Assim também será com o Brasil. Um anúncio celeste está sendo preparado e ele se manifestará pouco a pouco, até que todos vejam que a misericórdia divina não tarda. Filhos, compreendei, a vitória da luz não se dá em um único dia. Ela é processo, é caminho, é marcha constante. O que se aproxima não é ponto final, mas início de um tempo novo. Tempo em que as sombras não terão mais a mesma força, porque já não encontram a mesma ressonância nos corações. Tempo em que a mentira começará a perder espaço, porque a verdade já não pode ser ocultada. Tempo em que a paz será mais valorizada, porque a violência terá mostrado sua esterilidade. E neste processo, cada um de vós tem papel importante. Não olheis apenas para o servo que retorna triunfante. Olhai para dentro de vós e perguntai: estou também disposto a lutar pela luz?
Estou também pronto para romper minhas próprias correntes? Estou também preparado para ser testemunha da verdade? Porque a vitória que se aproxima não será de um homem, mas de um povo inteiro que aprende a confiar mais em Jesus e menos em falsas promessas humanas. O servo de luz triunfará em 2026, como já foi decretado nas assembleias espirituais. Mas sua libertação começa agora, em poucos dias. E o anúncio de amanhã será sinal de que o Cristo já estendeu sua mão, não apenas a ele, mas a todos os que clamam por justiça, por paz, por verdade. Guardai, pois, esta certeza: a vitória é da luz. Pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha aos olhos de Deus. E este tempo que viveis é apenas preparação para um ciclo de glória e paz que já foi escrito no coração do Cristo, governador da terra. Filhos e filhas amados do coração do Cristo, prossigamos em nossa reflexão. Já vos disse que um espírito de luz, servo fiel do Senhor, atravessa tempos de perseguição e agora caminha para sua libertação. Mas é preciso que compreendais que a vitória de um não é apenas vitória individual. É reflexo de uma vitória coletiva que alcança uma nação inteira. Assim como as dores que ele sofreu simbolizam as dores de um povo, sua libertação será também libertação para muitos. Quando um espírito se dispõe à missão dessa magnitude, ele não carrega apenas os próprios fardos. Ele se torna, de algum modo, espelho das lutas de milhares, talvez milhões. Suas provas ressoam no íntimo de muitos corações que se veem nele representados. É por isso que as trevas tanto se incomodam, porque sabem que, ao enfraquecer um servo de luz, tentam enfraquecer todos os que dele recebem esperança. Mas também é por isso que sua libertação terá efeito multiplicador, porque quando ele se ergue, muitos se erguem com ele. Assim é também com o Brasil. A pátria do Evangelho não é chamada apenas a carregar suas próprias dores. Ela é símbolo diante do mundo. Nela se concentram energias, histórias e destinos que refletem o de toda a humanidade. O que aqui acontece serve de lição e de exemplo a outras nações. E por isso mesmo, quando o Brasil sofre, o mundo inteiro sente. E quando o Brasil se liberta, o mundo inteiro aprende que a libertação é possível. A vitória que se aproxima, portanto, não pertence a um homem, mas a um povo que persevera. Não é triunfo de personalidades, mas triunfo do Cristo que conduz a história. E ainda que aos olhos humanos muitos não compreendam, no mundo espiritual já está decretado. Um novo ciclo se abre, em que a pátria brasileira terá a oportunidade de caminhar mais livre, mais forte, mais consciente de sua missão. Filhos, o tempo das ilusões está se encerrando. Durante séculos, homens se colocaram como guias, prometendo salvação e oferecendo apenas correntes. Muitos foram enganados. Muitos se decepcionaram. Muitos ainda resistem em enxergar a verdade. Mas a luz já não pode mais ser ocultada. O que está escrito nos céus começa agora a se manifestar na terra. É tempo de libertação. Não será processo fácil. As sombras resistirão até o último instante. Buscarão confundir, dividir, semear medo. Mas, como vos disse, a vitória da luz é inevitável. O Cristo não permitirá que a pátria escolhida para o Evangelho seja dominada pelas trevas. Cada queda servirá de lição. Cada dor será oportunidade de aprendizado. Cada perseguição será transformada em testemunho. E assim como esse servo de luz passou por noites escuras para agora vislumbrar a aurora, também o Brasil atravessou longos períodos de trevas para, enfim, começar a respirar os ares da manhã que se aproxima. Meus filhos, vede a beleza desse movimento. A libertação individual se converte em libertação coletiva. O triunfo de um símbolo
torna-se triunfo de todos os que se espelham nele. E a vitória de uma nação será semente para a regeneração do planeta inteiro. Mas é preciso que cada coração compreenda sua responsabilidade. Não espereis que apenas um espírito, por mais luminoso que seja, carregue sozinho o peso de uma pátria. Ele é condutor, mas não é dono. É servidor, mas não é senhor. O Cristo não entrega sua obra a apenas um. Ele conta com a cooperação de todos. Eis porque este é também chamado para vós. Sustentai este momento com vossas orações, com vossa fé, com vossa vigilância. Não vos deixeis arrastar por discursos de ódio. Não vos entregueis à desesperança. Não vos prendais ao desânimo. Lembrai-vos de que sois parte ativa dessa história. Cada pensamento elevado é força que se soma. Cada súplica sincera é luz que se espalha. Cada coração firme na paz é muralha contra a escuridão. E aqui, filhos, desejo fazer-vos um pedido especial. Deixai registrado o vosso nome e a cidade de onde escutais esta mensagem. Esse gesto simples, humilde, vos inclui no círculo de oração que já se forma ao redor deste processo de libertação. Cada nome é como estrela que brilha no mapa espiritual do Brasil. Cada cidade é como ponto de luz que se ergue para compor a muralha vibratória que sustentará o país nos próximos dias. Filhos e filhas amados, avancemos mais na compreensão do que já se desenha no horizonte espiritual. Como já vos disse, a libertação que agora se aproxima não é apenas a vitória de um servo fiel. Ela é também símbolo de libertação para uma pátria inteira. E essa libertação não termina em poucos dias. Ela se prolonga, se aprofunda, amadurece, até alcançar sua expressão plena nos anos que estão por vir. No calendário divino, nada é improvisado. Cada etapa é preparada com antecedência. Cada acontecimento é previsto na ordem espiritual. E assim, o que agora se inicia culminará em momento especial. O ano de 2026, quando o espírito de luz, que hoje sofre perseguições e julgamentos, encontrará a oportunidade de manifestar plenamente sua missão diante de seu povo. Não vos enganeis, filhos. Não se trata de exaltação pessoal. Ninguém é exaltado diante do Cristo, senão como servidor fiel. O que se anuncia para 2026 não é triunfo de um homem, mas triunfo de uma missão. É o Cristo dizendo ao mundo: eis que a luz prevalece. Eis que a verdade resiste. Eis que a fidelidade vence as sombras. O tempo entre a libertação que começa agora e o triunfo de 2026 será período de preparação. Preparação para ele, que precisará fortalecer-se ainda mais, amadurecer sua fé, purificar sua entrega. Preparação para vós, que sereis chamados a participar mais ativamente da obra de luz. Preparação para o Brasil, que será confrontado com suas escolhas e chamado a amadurecer como nação. Porque não basta que um condutor esteja pronto. É preciso que o povo também esteja preparado para segui-lo, não em idolatria, mas em cooperação. Não como quem espera milagres de um homem, mas como quem compreende que o Cristo age através de instrumentos humanos e que cada coração também é chamado a ser instrumento. Por isso, entre este anúncio que já se aproxima e o ano de 2026, vereis muitas revelações. Verdades escondidas virão à tona, máscaras cairão. Estruturas de poder que pareciam inabaláveis serão abaladas. Muitos que hoje se apresentam como fortes se mostrarão frágeis. E muitos que hoje parecem frágeis se erguerão com a força que vem do alto. Esses anos serão também de provas coletivas. Haverá crises, haverá dificuldades, haverá dores. Mas tudo isso terá finalidade educativa. Porque a regeneração de uma pátria não se faz sem purificação. E cada lágrima derramada será transformada em semente de aprendizado. Filhos,
Olhai para o futuro não com medo, mas com confiança. O Cristo governa. Ele não permitirá que a pátria escolhida se perca. Ele não permitirá que a luz seja vencida. O que agora se anuncia é apenas sinal de que os céus já decretaram vitória. E essa vitória se consolidará em 2026, quando, enfim, o espírito de luz que hoje é perseguido poderá conduzir o povo em tempo de glória e paz. Mas lembrai-vos, glória e paz não significam ausência de lutas. Significam, sim, que as lutas serão iluminadas pela certeza da vitória, pela confiança no Evangelho, pela união dos corações em torno do bem. A glória não será de riquezas passageiras, mas de valores eternos. A paz não será apenas silêncio exterior, mas serenidade íntima que brota de quem confia no Cristo. Até lá, cada um de vós será chamado a cooperar. E como podeis cooperar? Pela oração, pela vigilância, pela fidelidade ao Evangelho, pela compaixão em vossos lares, pelo testemunho em vossas relações, pela coragem de sustentar a paz mesmo quando provocados. Cada gesto conta, cada palavra tem peso, cada escolha é contribuição. O Cristo não espera multidões perfeitas, ele espera corações dispostos. Ele não exige pureza completa, ele exige apenas entrega sincera. E cada vez que um coração se entrega, a vitória se aproxima. Por isso, não espereis apenas por 2026 como quem aguarda espetáculo. Vivei desde já a preparação. Sede vós mesmos sinais da vitória da luz. Sede testemunhas do Cristo em vossas casas, em vossas cidades, em vossos trabalhos. Porque a regeneração do Brasil não virá de cima para baixo, mas de dentro para fora, do coração de cada filho e filha que decide viver o Evangelho. Filhos, guardai bem estas palavras. A libertação que se aproxima em poucos dias é apenas o início. O anúncio que será feito amanhã é sinal, mas o processo é mais longo, mais profundo, mais abrangente. Não se trata apenas de libertar um servo fiel, trata-se de libertar uma nação inteira. E essa libertação culminará em 2026, quando a missão se manifestará em plenitude e o Brasil dará passo decisivo em direção ao seu destino de ser pátria do Evangelho e coração do mundo. Preparai-vos, pois, os céus já decretaram, a luz já triunfou. Cabe a vós apenas decidir: quereis participar desta vitória? Quereis ser parte desta obra? Quereis ser instrumentos do Cristo neste tempo de glória e paz? Filhos e filhas do meu coração, prossigamos nesta reflexão, porque muito ainda precisa ser dito e compreendido. Já vos falei da libertação que se aproxima em poucos dias e do triunfo que se consolidará em 2026. Já vos disse que não se trata apenas da vitória de um servo fiel, mas da vitória do próprio Cristo, que conduz a humanidade em direção ao seu destino de luz. Agora, desejo que compreendais como este movimento se conecta ao processo maior da transição planetária e como o Brasil é peça central nesse grande quadro espiritual. A Terra, meus filhos, já não é mais a mesma. Os sinais estão em toda parte. Guerras que revelam a necessidade de fraternidade. Crises que mostram a fragilidade das estruturas humanas. Desastres que convidam à solidariedade. Doenças que ensinam a humildade e a confiança no alto. Nada disso é acaso. São convites coletivos para que a humanidade desperte. Dentro desse movimento global, cada nação tem seu papel. E o Brasil foi escolhido desde muito antes para a missão especial. O Cristo reservou para esta pátria a tarefa de ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Isso não significa superioridade sobre outros povos, mas significa responsabilidade maior.
Aqui reúnem-se espíritos de muitas origens, trazendo em si experiências de várias civilizações passadas. Aqui as dores do mundo se encontram, mas aqui também se preparam as soluções. Eis porque o Brasil vive tantas provas. Eis porque enfrenta perseguições, divisões e ilusões, porque precisa purificar-se para cumprir seu destino. A libertação de um servo fiel é apenas reflexo da libertação que toda a pátria precisa viver. Não há missão coletiva sem provas coletivas. Não há vitória nacional sem testemunhos individuais. O 7 de setembro, que em outros contextos já vos foi explicado como marco espiritual, também se insere nesse processo, não como data isolada, mas como ponto de inflexão em que vibrações da luz e das trevas se chocam em torno do Brasil. É como se o Cristo, ao permitir que esse choque aconteça, estivesse dizendo: escolhei a quem quereis servir, a sombra que escraviza ou a luz que liberta. E vós, filhos, sois chamados a escolher. Não apenas nas ruas, não apenas nas urnas, não apenas nas instituições, mas no íntimo de cada coração. Porque o verdadeiro campo de batalha não é fora, mas dentro. É em vossas consciências que a luz ou a sombra vence. É em vossas decisões diárias que a vitória da regeneração se concretiza. Lembrai-vos sempre, a missão do Brasil não é política, é espiritual. O Cristo pode utilizar instrumentos políticos, sociais e culturais, mas o objetivo é sempre maior: formar uma nação que viva o Evangelho. Isso não se limita a discursos ou decretos. Isso se manifesta no modo como tratamos uns aos outros, no respeito às famílias, na solidariedade com os mais simples, na honestidade em nossas escolhas. Por isso, a libertação que já se inicia deve ser compreendida em duas dimensões. Primeiro, como libertação visível, correntes humanas que se rompem, acusações injustas que caem, perseguições que perdem força. Mas, mais profundamente, como libertação invisível, correntes espirituais que se desfazem, pactos sombrios que são quebrados, ilusões que deixam de ter ressonância nos corações. Filhos, olhai bem, quando um servo fiel é libertado, não é apenas sua vida que muda, é a vibração de toda a nação que se transforma, porque esse processo é símbolo. Ele mostra que o Cristo está agindo. Ele ensina que a justiça divina prevalece. Ele inspira outros a também perseverarem. E a vitória que se consolidará em 2026 não será apenas dele. Será de todos os que resistiram, de todos os que permaneceram fiéis, de todos os que acreditaram mesmo quando tudo parecia perdido. Será de vós, que sustentastes com vossas orações, com vossas vigílias, com vossa fé silenciosa. Mas é necessário que não vos enganeis. O caminho até lá ainda será de lutas. As sombras não entregarão espaço facilmente. Buscarão confundir, dividir, enfraquecer. Muitos cairão em desânimo. Outros se perderão em discursos de ódio. Outros ainda tentarão iludir novamente os simples com promessas vazias. Mas vós, filhos, precisais permanecer firmes. A fé não é ausência de dificuldades. A fé é confiança mesmo quando as dificuldades se apresentam. O Cristo não vos prometeu estrada sem pedras. Ele vos prometeu que estaria convosco até o fim. E é nele que deveis confiar sempre. Assim, quando ouvirdes os anúncios que já se aproximam, não vos detenhades apenas no espetáculo exterior. Percebei o sinal espiritual. O que os céus querem vos dizer? O que esse momento vos ensina? O que podeis aprender para vosso crescimento pessoal e coletivo? Porque este tempo não é apenas sobre libertação de um, é sobre libertação de muitos, é sobre libertação de uma pátria inteira. É sobre libertação de cada alma que decide soltar as correntes da ilusão e entregar-se à verdade do Evangelho.
Filhos, o Cristo não precisa de multidões em alarde. Ele precisa de corações sinceros. Ele não exige grandes feitos exteriores. Ele exige apenas fidelidade no íntimo. E se cada um de vós for fiel, a vitória da luz se tornará cada vez mais visível. Por isso, não vos canseis de orar. Não vos canseis de vigiar. Não vos canseis de confiar. Mesmo quando a noite parece escura, lembrai-vos. A aurora já começou a nascer. E vos digo mais, não espereis apenas por 2026 como quem aguarda espetáculo distante. Vivei desde já a regeneração em vossos corações, porque a pátria só será do Evangelho quando seus filhos viverem o Evangelho. E o Brasil só será coração do mundo quando cada coração brasileiro for também templo do Cristo. Meus filhos, este é apenas o começo. O que vos trago hoje não encerra a mensagem, mas abre caminho para que mais seja revelado, porque a marcha do Cristo é infinita e sempre haverá novos degraus a subir, novas lições a aprender, novas vitórias a conquistar. Senhor Jesus, médico das almas e amigo incondicional, aqui estamos reunidos em Teu nome, depois de ouvir as lições e advertências que o alto nos permite partilhar. De coração contrito, elevamos nossa súplica em forma de prece, confiantes de que nenhuma palavra de fé se perde diante do Teu trono de amor. Senhor, agradecemos em primeiro lugar pela vida, por esta oportunidade bendita de reencarnação, por estarmos vivos neste tempo tão decisivo da história da humanidade. Agradecemos porque sabemos que, mesmo em meio às dores, estamos sendo preparados para um novo ciclo de luz. Agradecemos porque nos permites testemunhar os sinais da transição planetária e cooperar, ainda que de maneira humilde, na grande obra da regeneração da Terra. Permite, Mestre, que saiamos desta oração mais fortes, mais confiantes, mais unidos, e que possamos, em cada dia de nossas vidas, ser testemunhas vivas do Teu Evangelho, até que a regeneração se cumpra plenamente e possamos dizer: vencemos, porque caminhamos contigo. Que assim seja, hoje, amanhã e para sempre.